a 8 dias do tarifaço, né, que deve começar a valer no dia 1º, o Brasil ainda busca soluções para a crise com os Estados Unidos. Os prejuízos por aqui começam a ser contabilizados. Produtores de suco de laranja, por exemplo, um produto que é muito exportado para os Estados Unidos, calculam prejuízos de 100% após suspenderem a exportação. Enquanto isso, outros países avançam em acordos. O Japão e a União Europeia encaminham acordos que diminuem e derrubam, melhor dizendo, de alguns de 25% até para 15% as tarifas, aí depende de cada país, de cada região. Bom, os chineses também devem ter um alívio, ou um certo alívio. A alta nas taxas para a China pode ser adiada em mais 90 dias. E aí, Eduardo Costa? Bom dia. Bom dia a todos. Ô, Júnior, na próxima encarnação, e eu acredito... Você está cansado desse assunto? Estou muito. É porque eu também estou. Não, mas muito. E por isso, eu vim pensando isso agora, o caminho aqui para a rádio. Na próxima encarnação, embora eu adore o que eu faço, eu vou querer ser outra profissão, sabe? Lá, o médico, o administrador, para mim ser um alienado, não acompanhar a notícia do dia a dia, não, porque o sofrimento é grande. Ontem eu fui dormir impactado com algumas imagens que eu vi lá de Gaza, né, pô? Pô, tem criancinha, Júnior, sendo esmagada no meio da multidão para poder, com a mãozinha esticada, com a panelinha para ganhar um tiquinho de comida e que está sendo explodida, rapaz. É dolorido isso mesmo. Pô, como é que você dorme? Acordei hoje com a notícia de que em Frutal, no Pontal do Triângulo Mineiro, uma servidora pública da prefeitura, comissionada, ou seja, não concursada, está sendo investigada pelo Ministério Público porque ela tinha controle sobre as marcações de consulta, sabe? Então ela interferia no sistema do SUS para botar os amigos na frente. Os amigos consultarem, fazer tudo na frente. Brutal. Aí eu vim para a rádio e falei, bom, o Júlio vai me perguntar sobre esse negócio do tarifaço de novo. O que eu vou falar? A culpa não é minha, Eduardo. A culpa não é minha. Sabe o que eu vou falar, Júlio? Eu vou falar que a gente tem que ler. Porque se a gente lê, a gente compreende. Por exemplo, eu li há muito tempo algumas coisas do contrato social de Thomas Hobbes, um filósofo inglês que escreveu no século XVII. E ele tem uma frase que é muito famosa: o homem é lobo do homem. Ô, Júnior, isso acalma o coração da gente. Porque o cara descobriu há 400 anos que, se não houver um governo preferencialmente forte e respeitado, até admirado, nós vamos nos matar. Nós somos capazes de nos matar. Aí você busca um cadiquinho antes, né? Na época que o Brasil foi descoberto, Maquiavel, italiano, dizendo o seguinte: olha para você ver como é que isso calha para os nossos representantes, os grandes homens públicos hoje. Olha, é melhor ser temido do que ser amado, se não puder ser ambos. E por fim, outra frase do Maquiavel. Essa é mais famosa ainda. Os fins justificam os meios. Você olha para o cenário, o Júnior, no cenário internacional é o seguinte: farinha pouca, meu pirão primeiro. Que se dane o outro. E no cenário nacional, os fins justificam o meio. Ano que vem tem eleição. Fica muita coisa mesmo. Ô Rita Mundim, te dando bom dia e querendo saber aí como é que tá a sua análise. Eu vi mais cedo você comentando no Jornal da Itatiaia que os mercados não estão acreditando muito, que isso vai acontecer mesmo. Enfim, como é que você tá vendo isso tudo aí, 8 dias dessa possibilidade? Bom dia. Olha, Júnior, na verdade os mercados comemoraram ou têm comemorado nos últimos dias o que eu chamo de chuva de acordos. Então o Trump está fechando acordo. Está fechando acordo com o Japão, Indonésia, Filipinas. A China e os Estados Unidos estão se dando muito bem. E a gente não consegue sair do lugar. Ou melhor, a única saída é o aeroporto. É essa comitiva que vai na sexta-feira para começar uma agenda na segunda. A agenda é segunda, terça e quarta. E dia 1º de agosto é sexta-feira. Então, de sexta até segunda, eles vão lá, né, com o nosso dinheiro, né, representar o Brasil. E o que é que nós temos? Nenhum pré-acordo, nenhuma luz, nós não temos túnel e muito menos a luz no fim do túnel. E os mercados estão comemorando, até o mercado brasileiro pegou uma rebarba. O dólar caiu, a bolsa subiu. Lá no Japão, a bolsa subiu ontem quase 4%, está subindo hoje de novo. As bolsas europeias estão todas em alta e subiram ontem.
com o pré-acordo. E aqui nós não temos plano A, B, C, D ou E. Nós temos o plano U, que é o plano único, que é pegar um monte de gente, colocar no avião e ir para os Estados Unidos conversar com os parlamentares sem nenhum tipo de estratégia pré-montada. Não existe isso, mas pelo contrário. O Lula ontem, quer dizer, o governo brasileiro se fez presente na OMC, com as bênçãos do BRICS, com as bênçãos da União Europeia e do Canadá, que são onde o Trump está tendo mais dificuldade de negociar. Então, quer dizer, que postura é essa, gente? Vamos falar dessa moeda depois. Vamos priorizar as relações comerciais globais que estão em movimento e em transformação. Enquanto isso, o Brasil fica agarrado numa ideologia que vai contra as democracias ocidentais e o pensamento de Trump, que sabe que o Brasil é a maior democracia da América Latina, que sabe que o Brasil é a maior economia da América Latina. Mas o Brasil tem se alinhado à China, à Rússia, ao Irã e a essa ideia de ser o líder, o protagonista, ou pelo menos o porta-voz da moeda que vai competir com o dólar. E aí o Trump fala ontem, logo depois da OMC, que as tarifas vão ser de 15% a 50%. E 50%, só nós é que estamos tarifados em 50%. E 50% pagarão os países que não estão se dando bem com os Estados Unidos. Isso não é questão de soberania, não. Isso é questão de negociação. E como diz o Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica. E está todo mundo defendendo os mercados. É muito difícil abrir o mercado americano, entrar no mercado americano e permanecer nele. E nós estamos jogando isso pela janela em nome de um alinhamento com BRICS, com o Irã, etc. e tal. Eu acho que a diplomacia não está funcionando. E aí, William Travassos? Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia os ouvintes da Itatiaia. O que mais me assusta... Quando marca, deixa eu falar isso, aqui em Minas a gente fala muito isso. Quando marca o dia, ele chega. Sim, e o pior de tudo é ver brasileiro apoiando o tarifaço do Trump. Uns lunáticos que acham que isso está tudo bem, que é assim que a gente vai resolver os problemas do Brasil. Isso me apavora. O Eduardo falou, né, que quando ele... Hoje você filosofou, né, e trouxe aí... Hoje eu tô no filósofo. Buscou acalmar o seu coração. Eu, quando me sinto ameaçado, a adrenalina vem e eu já falo assim, não, eu tenho que resolver. Eu não vou para essa calmaria, porque, na verdade, a gente está num problema muito sério. E a gente não está falando sobre a logística. Eu estava ouvindo a turma falando sobre a manga. Né? Então você vai exportar lá 2.500 containers, mas você tem que negociar com o transportador para poder chegar. Isso tem uma logística envolvida na distribuição, né, para você poder exportar esse produto brasileiro. E o que vai acontecer? O cara não vai mandar o produto para lá, essa manga vai apodrecer no pé. E aí eu provocava o Valdir Barbosa ontem. Valdir, será que a gente não tem como pegar parte desse produto que está aí e distribuir? Ele falou assim, William, na verdade, a conta não fecha. Não vai dar para a gente conseguir distribuir no Brasil, porque o mercado não vai absorver essa quantidade. Então a gente vai quebrar, não o grande produtor, pequeno e médio. Esse cara, ele está arrebentado. Isso vai impactar diretamente na nossa economia. Então eu concordo quando a Rita fala que a gente está levando um tempo maior, né, ou demorando a dar uma resposta, mas a gente tem que entender que o governo americano não quer negociar agora. Sabe por quê? O Donald Trump é um cara cruel. E ele é um negociador. Ele vai até o último momento pressionar para conseguir o melhor para os Estados Unidos. E a gente ainda vê político brasileiro levantando bandeira, falando, opa, Trump, parabéns, é isso aí, tem que intervir no Brasil. Pô, vocês piraram, cara. Vocês esqueceram que patriotas são vocês? São os caras que querem destruir a nação, é isso? Criar essa política do nós contra eles e acabar com tudo que a gente pode imaginar como um país justo. É lamentável, cara. E foi o que você falou todos os dias. A gente não pode se cansar dessa... Vocês falam, pô, tô cansado do assunto, mas não dá, gente. A gente tem que lutar. Porque se a gente não conseguir lutar através dos microfones, das armas que nós temos aqui, são os microfones da Itatiaia, nós estamos perdidos. A gente vai entregar o nosso país a preço de banana.
Olha só, pessoal, deixando um pouquinho o assunto tarifaço de lado, e é lógico que esse assunto vai voltar ao longo do dia, ao longo dos dias, até que se resolva de alguma forma essa história, né, pro bem. Júnior, oi, Rita. A FIENG fez um estudo fantástico. O João Gabriel lá, que é o economista-chefe da FIENG, soltou esse estudo e ele traz o impacto no Brasil e no mundo. Então, só no cenário 1, aonde o Lula, o governo brasileiro, coloca uma tarifa recíproca de 50% nos Estados Unidos, nós teríamos o corte de praticamente 2 milhões de vagas no curto prazo, vagas de trabalho em 2 anos. Teríamos uma perda de massa salarial de 36 bilhões e teríamos uma perda de arrecadação de impostos de 7 bilhões. Então, a gente tem que abaixar a bola e tem que negociar. Tem que negociar. É por aí. Ô, Juninho, também uma parte aqui. É que o empresário Marcelo Araújo me lembrava ontem à noite que os governadores de Goiás e São Paulo já manifestaram providências no sentido de socorrer seus empresários que forem mais afetados. Então o Marcelo falou, e o Zema? E é verdade. Ontem eu estava vendo Casa Grande, que é o do... Casa Grande também. Casa Grande também é do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Falando e os estados mais afetados pela ordem, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina. Lá tem pequenos produtores, tem um município lá que tem pequenos produtores de gengibre. Eles tudo pequeno, eles se associam, né? Tem uma cooperativa e mandam. Eles só tem um cliente, os Estados Unidos. Outra coisa, pensa nos produtores de carne, que tem 900 milhões em carne dentro dos navios que vão chegar nos Estados Unidos, essas carnes, depois do dia 1º, eles não sabem se vai chegar, como é que vai chegar e se vai voltar. Mas, segundo o Valdir Barbosa, o nosso comentarista do agro, essas ações dos estados, elas não conseguem atender a demanda. Então, assim, é um paliativo, mas não vai resolver o problema. Deixa eu virar o assunto aqui então, pessoal. Ao menos 1.200 políticos receberam pagamentos que totalizam pelo menos 773 milhões e têm como origem emendas parlamentares pagas entre 2018 e junho de 2025. O dinheiro, segundo reportagem do site UOL, foi recebido por meio de empresas em que são sócios. Esses políticos são sócios. As empresas prestaram serviços para prefeituras e governos estaduais em convênios que receberam recursos de emendas no período. O fato de uma empresa de político ser contratada pelo poder público não configura por si só uma irregularidade, um crime. Mas, lógico, né? Essas situações geram conflitos de interesses e muitos conflitos, na minha opinião. Eduardo, deixa eu começar com você. A reportagem do UOL ainda diz, olha, o nosso levantamento deve não trazer tudo que já foi feito por aí, porque é muita coisa que está acontecendo. É que eu sou contra a emenda, sabe? Eu acho que quem é legislador, que é deputado, senador, vereador, tem que legislar. Bom, mas aí vem alguém que é parlamentar e fala assim comigo, Eduardo, mas que mal que tem em destinar um dinheiro para um lugar que você conhece, que você ama, e ajudar esse lugar? Eu falei, tem razão. Aí criaram a emenda impositiva. Eu falei, gente, só faltava isso. Agora o governo fica refém nos 3 níveis, né? Federal, estadual e municipal. Porque tem que dar o dinheiro das emendas. Aí me disseram assim, Eduardo, mas isso é melhor, porque o governo não vai escolher os amigos para dar uma emenda em troca do voto. Eu falei, faz sentido. Aí, Júnior, eu começo a ficar animado com a emenda e com a emenda impositiva, e você me disse que eu te dou a emenda, prefeito, mas você contrata a minha empresa. Não tem jeito. Não tem jeito de ser feliz, não. Filosofar. Rita, tem muita escambulhação, hein? Muita confusão. Júnior, isso é uma vergonha. Eu não sei o que me faz, me traz mais indignação. Se é o assunto de ontem, e você emenda o assunto de ontem, da gente não ter livros escolares com esse assunto. Então, a vontade que dá sabe, como que isso é possível? Como que isso é permitido? Primeiro fizeram as empresas para depois negociar as emendas. Então, primeiro armaram o circo todo, né, o esquema todo. Então, tudo é um sistema podre que precisa de ser revisitado, reformado, porque a gente não aguenta. E aqui eu repito. E o que acontece com essa história de emendas? Fica o pobre coitado do prefeito correndo atrás de deputado. E fica o pobre coitado do país e do cidadão que não está dentro do sistema refém
de saúde, educação e segurança de qualidade, porque não existem políticas de Estado, existem políticas de poder. É disso que nós estamos falando nesse país há anos. São os partidos comandando o dinheiro do contribuinte e comandando a corrupção. Então tem que parar com isso, gente. Não dá mais. E a gente refém disso tudo, sem termos condições de pedirmos aos nossos representantes que façam uma reforma política, porque eles votam por eles, para eles e pela manutenção desse sistema podre. Ô William, eu tô lendo o nome dos políticos aqui que a reportagem traz. Sim. Tem político do PT, do PP, do MDB, que mais? PSB, tudo quanto e por aí vai. É um negócio meio generalizado mesmo. Então, assim, sabe? Eu entendo que a emenda parlamentar ela é uma ferramenta que ajuda, né, de uma forma... que é difícil, sabe? Quando um prefeito tem um bom projeto, gente, ele consegue dinheiro, ok? Ele vai buscar em Brasília e fala assim, ó, tem um projeto legal e preciso de apoio. É uma ferramenta que ajuda a gente corrigir essas distorções no Brasil do tamanho de um continente. O problema é que isso hoje virou uma ferramenta para você trabalhar as suas bases eleitorais. Então eu vou mandar dinheiro para onde eu tenho interesse, até porque eu conheço bem aquela região e eu sei qual é a carência. Ok, uma obra de infraestrutura. O problema é que os caras mandam máquinas, tratores, sem estudo técnico, ou manda porque ele tem uma empresa, ou porque o primo tem uma empresa. Então, assim, na verdade, no fundo, mesmo sabendo da importância de uma emenda parlamentar para os pequenos municípios, eu posso dizer uma coisa para você. O ideal seria acabar com a emenda parlamentar de uma vez por todas. O senhor do legislativo, ele tem que criar leis e fiscalizar o governo. O executivo é que tem que fazer as obras. Mas nesse país criaram essa ferramenta justamente para dar poder político aos senhores. O senhor, eu partilho de vossa reivindicação, mas quem poderia acabar com essas emendas, né? Como? Pois é, né, Eduardo? Quem poderia nos defender, né? Sim. Agora... O executivo está ficando sem dinheiro, porque o dinheiro está sendo todo canalizado para emendas. 50 bi. Agora, mais duas coisinhas, Júnior. Uma é um pensamento e a outra é uma pergunta. O pensamento. Pergunta para mim? Só para eu me preparar. É pergunta que eu vou fazer para você. Ah, tá. O pensamento primeiro. O sujeito mais incompetente do mundo é aquele que ganha uma eleição de deputado ou senador no Brasil e depois perde a próxima. Não, porque não tem jeito de perder. Não tem jeito de perder com o dinheiro na mão. Bom, isso é o pensamento. Agora a pergunta. Só uma coisa me incomoda. Será que não tem uma alma nesse país capaz de cutucar o Congresso Nacional e o Supremo Federal e dizer o seguinte, olha, pesquisa Genial Quest, 59% em relação ao Senado, ao STF, e 58% em relação ao Congresso. Os brasileiros têm mais vergonha do que orgulho dos senhores. Gente... Isso devia sacudir, devia incomodar. Porque nós aqui na Itatiaia, por exemplo, nós recebemos muitos afagos aí na rede social. Tipo, velho caduco, aposenta. Eu ia falar assim, afagos? Mas para cada afago desse, aparece 400 abraços, como eu recebi ontem. Ontem eu fui à PAC feminina de Belo Horizonte e fui saudado efusivamente por dezenas e dezenas de internas que estão cumprindo sua pena lá com dignidade e tudo. Então, você se anima. Porque o dia que eu descobri que 50,5%, ou seja, 50,5% não me querem que... Eu peço moderno. Os caras não se tocam para poder mudar o curso da história.